Olá, amigos e amigas que gostam de trilhas e de montanhas. Neste vídeo vamos fazer uma visitinha ao caminho do Itupava. Vamos lembrar um pouquinho das minhas próprias aventuras, das minhas primeiras aventuras de montanha, assim como de outros montanhistas e amantes da natureza que iniciaram muitas de suas aventuras por aqui, neste caminho do Itupava, no Morro Pão de Lote, no Anhangava, e guardo muitas boas recordações desses momentos. Portanto, pensando nisso, na história do caminho do Itupava, que começa bem aqui, vamos relembrar um pouco de sua história, de suas lendas, de todas as boas recordações que esse caminho já deu para muitas pessoas. Vamos, sem mais delongas, iniciar este vídeo. E o início de sua trilha é exatamente aqui, ao lado da placa azul que acabamos de ver há pouco. E por aqui vamos conhecer um pouco dos segredos da Serra da Baitaca e da Serra do Mar, da Mata Atlântica também. Normalmente, quando se trata de visitar o caminho do Itupava, é bem mais fácil de o pessoal querer ir até o iate lá na borda do campo e começar o caminho do Itupava e descer exatamente até onde eu estou agora, que é Porto de Cima, em Morretes. Mas eu prefiro subir. Normalmente eu vejo se consigo uma carona, ou venho com o meu próprio carro até aqui embaixo, para subir até o Cadeado, ou às vezes até o Anhangava mesmo, até a borda do campo. Essa estrada onde estou agora, ela é conhecida como a estrada da estação de trem Engenheiro Lang. Ela faz um cruzamento com o caminho do Itupava um pouco mais adiante. Os caminhos vão se encontrar, vamos dizer assim, a estrada e o caminho do Itupava. E aí a gente sempre escolhe, se prossegue na Engenheiro Lang, vai ter a estação na Engenheiro Lang e atravessa até o Marumbi para subir o Marumbi, ou vira para o caminho de Itupava. Falando em escolhas, hora de lembrar o que eu mencionei no outro vídeo. Quando estamos no caminho de Itupava e chegamos nessa placa que indica o Morro Pão de Lote, o que quer dizer é o seguinte: se nós formos para a direita, nós iremos para o Morro Pão de Lote, e se nós formos para a esquerda, nós iremos para o caminho de Itupava. Hoje vamos para o caminho de Itupava. Chegamos na hora da separação. Se a gente vai para a esquerda, segue o Itupava, será o Itupava até Morretes, aonde a sua trilha haverá de chegar. E o caminho de Itupava agora, nessa direção, no sentido de Morretes, de Porto de Cima, que fica em Morretes, vai nos oferecer algumas surpresas novas, que não vimos no trecho que vai até o Morro Pão de Lote, no vídeo anterior. A partir de agora vamos ver então paisagens novas, vamos ver alguns detalhes de Mata Atlântica e de história. Eu sempre gosto do topo do Olimpo do Marumbi, porque ele nos oferece sempre boas referências do Anhangava, do Pão de Lote, do caminho de Itupava e de outras montanhas próximas e locais próximos.
O que vamos percebendo neste trecho do Itupava, adiante do Pão de Lote, é que a trilha está mais fechada, talvez menos frequentada do que na trilha para o Pão de Lote. Vamos ver se isso vai permanecer mais adiante. A trilha está mesmo mais fechada do que outras vezes em que eu vim aqui. Já faz bastante tempo que eu não vim aqui, neste trecho da trilha do Itupava. A vegetação está mais bem grudada na trilha, bem mais próxima da trilha, pelo que nós podemos ver. Vamos ver se isso continua na frente. Massa de pedra, tal como é mesmo o caminho de Itupava, mas com bem mais vegetação. A vegetação está tomando conta do caminho. E muito canto os pássaros também, conforme o canto, conforme o lugar. Algumas coisas permanecem. Se tem pedras, em compensação há trechos do caminho de Itupava que ainda tem lama. É um trecho muito úmido. Na verdade, a trilha de Itupava ela é muito úmida em determinados trechos. Mas estamos aqui para ultrapassar quaisquer barreiras. Prosseguindo. Árvores caídas normalmente são alguns obstáculos. E nós estamos aí para ultrapassá-los. Hora de prosseguir. Vamos atravessar uma ponte. Feita de madeira. Prosseguindo. O caminho é muito bonito. Itupava e beleza. Tudo a ver. Uma beleza que vai aparecendo não apenas no canto dos pássaros, neste colorido da vegetação, mas também no ar que vamos respirando, que vai se tornando cada vez mais puro, conforme vamos descendo o caminho. Nestes trechos, vamos observando que o caminho do Itupava não tem uma descida muito íngreme, ao menos por aqui, e por enquanto. Vamos observar mais à frente como que a geografia se comporta. Um dos segredos para não escorregar nas pedras úmidas do caminho do Itupava é procurar sempre pisar nos vãos das pedras e caminhar meio de lado também para não forçar muito o joelho. Essa é uma dica que é difícil de ser seguida, mas é bastante útil. Com direito ao canto de arapongas ao fundo, ou às vezes algum surucuá, nós percebemos que o caminho agora começa
a se tornar o caminho Itupava, que se tornou famoso. Trechos um pouquinho mais largos de pedra e a vegetação um pouquinho mais de lado. Prosseguindo nele. Os cantos dos pássaros e dos bichos ao redor vão nos mostrando que não estamos sós. Vamos prosseguir o caminho. A falta de manutenção do governo do estado com os seus parques estaduais origina isso, ponte caída, uma ponte pela qual os caminhantes do Itupava passavam antes de ocorrer esse desastre. Abandono do governo estadual, tenebroso. Árvores caídas acabam se tornando um portal para nós, um portal de madeira pelo qual nós passamos. Sempre com muitos cantos de pássaros ao redor. A primavera está chegando. 15 de setembro, 16 de setembro. Daqui a alguns dias, primavera oficialmente. Aqui eternamente, primavera antecipada. Mais troncos caídos. E nós vamos prosseguindo por eles e na trilha e para a trilha. Aqui uma trilha bem mais aberta. Nos aparentando ser um local bem mais frequentado a partir daqui, porque estamos ficando cada vez mais próximos da Casa do Ipiranga e das Cachoeiras do Ipiranga, conhecida como a Roda d'Água. Tal como mencionei no vídeo anterior do Morro Pão de Lote, eu falei que uma das coisas mais legais que o caminho do Itupava tem são suas pontes. Passando por mais uma. Em alguns pontos do Itupava, depois do Morro Pão de Lote, é predominantemente descida até chegarmos na Cachoeira do Ipiranga e na Casa do Ipiranga. Mas quando vai chegando no finalzinho, já começa a aparecer ou algum trecho plano ou alguma subidinha, bem de leve, mas alguma subidinha. Na verdade, o trecho mais íngreme para quem estiver subindo ou para quem estiver descendo Itupava é aquele que vem depois do Santuário do Cadeado, que está a uma boa distância daqui ainda. Chegamos a mais uma ponte. Embaixo de nós não há um rio, mas há muito mato rasteiro e até um pouquinho maior.
E a ponte nos ajuda a passar por cima deles. E por ser de madeira, causa os menores impactos que sejam possíveis. Hora de voltar para a trilha, porque a ponte acabou. Prosseguindo. Cada vez mais próximos da roda d'água e da casa do Ipiranga. De um modo geral, os funcionários do Instituto Água Terra têm feito uma manutenção bem legal do caminho do Itupava e das trilhas do Parque Estadual da Serra da Baitaca. Uma outra exceção de alguma árvore caída, mas o trabalho tem sido bem legal. Prosseguindo no caminho. Só está faltando o governo do estado contratar empresas especializadas para fazer a manutenção das pontes. Chegamos no momento difícil da nossa jornada aqui no caminho do Itupava até o momento, porque percebemos que chegamos no rio, tem uma boa largura, bem maior do que os que nós atravessamos até agora, e esse rio tem o nome do Ipiranga, e é nele que ficam as famosas cachoeiras do Ipiranga, no casario do Ipiranga, que nós vimos no vídeo anterior, quando subimos o Morro Pão de Lote. O problema é que agora não há nenhuma trilha daqui para o outro lado para atravessarmos por dentro do rio. E aí nós nos obrigamos a fazer a travessia por esta ponte. E qual que é o problema dessa ponte? É que ela já não sofre também manutenção por parte do governo do estado já há um bom tempo. E aí nós vamos ter que enfrentar algumas limitações que ela nos apresenta. Por exemplo, pelo que nós podemos ver daqui, algumas madeiras que ficaram podres tornaram ela meio banguela. E ao mesmo tempo, alguns suportes que eram de ferro, que estão enferrujados, e aí se desligaram da barra de aço, das barras de aço que ligam o outro lado da ponte até o lado onde estamos aqui. Vamos conferir como que é a aventura de atravessar esta ponte. Bom, esta ponte do rio Ipiranga, então, para atravessá-la, nós não devemos confiar demais nas barras de ferro, mas mais nesse cabo de aço que acaba indo para o outro lado da ponte. E aí barras de ferro como essa não é adequado que confiemos. Especialmente porque esta barra de ferro está bem enferrujada e já se arrebentou do cabo de aço. E aí temos o problema das madeiras. Não confiar completamente nas madeiras e prosseguir a viagem. Procurar ir num ritmo bem lento
para não balançar a ponte. Pelo que podemos observar, não sei se a GoPro percebe direitinho, mas estamos a uma altura de mais ou menos uns 2 metros na parte mais do meio da ponte, bem no meio, na parte bem central. E as partes mais altas da ponte podem chegar a uns 3 metros. Então, para atravessar, sempre cuidar com o local onde pisa e num ritmo bem lento, de preferência uma pessoa de cada vez. E cuidar com o local onde pisa, já que as madeiras não estão muito confiáveis. Então ficar atento especialmente àquelas madeiras que aparentam um maior grau de apodrecimento. E dos ferros, ficar atento àqueles que tenham um grau maior de ferrugem. Estamos quase chegando do outro lado da ponte. E aí vamos perceber que já não há também mais madeiras aqui. Sobrou apenas um cabo de aço e apenas um tronco que foi deixado aqui e que nós usamos para atravessar para lá, para o outro lado. E finalmente chegamos, sem alternativa de atravessar pelo rio. E aí chegamos de novo na trilha do Itupava e vamos prosseguindo. Mais aventuras nos aguardam adiante. Vamos curtindo esse belo visual da Serra da Baitaca. O Morro Pão de Lote e o Anhangava. Depois de curtirmos esse visual, pode continuar a caminhada. Temos um chão pela frente ainda. Ao longe, a Serra da Baitaca, o Morro Pão de Lote e o Anhangava vão ficando para trás. E nós prosseguimos em nosso caminho. Bom, gente, depois de umas 2 horas e meia de caminhada lá do posto do iate até aqui, e se contar do Morro Pão de Lote até aqui 1h30, mas do iate, que é o que mais importa, é 2 horas e meia, 3 horas de caminhada, conforme o fôlego. Finalmente chegamos ao casario do Ipiranga e a famosa Roda da Água, ou as cachoeiras do Ipiranga, conforme conheçamos aí pelos correspondentes nomes. Estamos aí então no casario do Ipiranga. Vamos conhecer um pouquinho então de sua história. Bom, enquanto vamos caminhando então até ele, vamos relembrando que o casario do Ipiranga, este casario, essas ruínas que sobraram dele, infelizmente por falta de manutenção da empresa que pegou a privatização da antiga rede ferroviária federal, essa ferrovia. É sempre bom lembrar que essa mesma ferrovia e essa casa do Ipiranga foram construídos na mesma época, diferença de alguns poucos anos. E devemos reconhecer que o visual aqui da Serra da Baitaca, do Anhangava, ao fundo, devemos reconhecer que daqui havia uma visão muito bonita e ainda há até hoje. E aí, o que nós temos é que exigir agora, já que está privatizada a ferrovia,
já que ela está privatizada, nós temos que cobrar agora que haja uma manutenção desse casario histórico e da história do Brasil por esta empresa que assumiu esta ferrovia. Até os anos 80 havia a versão oficial dos governos de que Dom Pedro II havia passado algumas horas ou algum momento do dia por aqui. Mas esta versão acabou sendo contestada a partir dos anos 80. Mas uma coisa certa, este casario tem um significado histórico, porque foi construído exatamente na mesma época da ferrovia, e quando a ferrovia foi privatizada, simplesmente se tornou um casario abandonado pelas empresas que assumiram a ferrovia. Portanto, devemos cobrar dessas empresas que elas voltem a preservar este patrimônio histórico. De uma das janelas do casario de Ipiranga, temos esta bela visão do Morro do Anhangava. E do lado de fora deste mesmo casario de Ipiranga, temos esta bela visão da Serra da Baitaca no conjunto, começando com o Anhangava. Esta bela visão do Anhangava que estamos tendo agora. Prosseguindo, nesta bela visão do Morro Pão de Lote, que estamos vendo agora. E que prossegue no restante da Serra da Baitaca. Fantástico. Depois de curtirmos esse visual aí da Serra da Baitaca, do Pão de Lote e do Morro do Anhangava, hora de prosseguirmos na nossa trilha. Vamos adiante do casario de Ipiranga, vamos conhecer as cachoeiras do Ipiranga. Bom, depois de curtir o caminho do Itupava até aqui a casa do Ipiranga, curtirmos, tal como estamos curtindo agora, os cantos de alguns pássaros e de outros bichos, a hora de prosseguir adiante do caminho de Itupava chegou. Vamos conhecer agora as cachoeiras, as famosas cachoeiras do Ipiranga, ou como outros conhecem, muitos conhecem, como Roda d'Água. Vamos conhecer. Hora de prosseguir. Os trabalhadores da empresa agora responsável pela ferrovia
voluntariamente levam estes materiais recicláveis para as locomotivas e para Curitiba. Chegamos depois de 1 minuto, provavelmente nem isso, chegamos aqui nas Cachoeiras do Ipiranga, com direito à Serra da Baitaca ao fundo. Vamos conhecer agora estas quedas d'água. Sempre cuidando com a descida. E cuidando com a ponte, que tem um suporte mínimo. Tem que andar se equilibrando muito. Mas supondo, conseguimos superar mais um obstáculo. E por aqui vemos porque essas cachoeiras são consideradas de uma beleza imperial. Do Morro Pão de Lote nós já vimos bem distantes. Agora estamos vendo bem de perto, curtindo bem de perto. E aqui está a famosa roda d'água, que deu origem ao nome de Cachoeiras da Roda d'Água. Um senhor espetáculo da natureza. Aqui percebemos também que nessa calçada ela está bastante abandonada, não há uma certa preservação, limpeza. O mato está tomando conta dela, dessa calçada. E aqui um dos trampolins que o pessoal gosta muito de usar para encarar este belo poço profundo que é chamado Garganta do Diabo. Mas há um ponto mais alto ainda que fica ali. É uma questão de coragem e gosto. Eu já não teria essa coragem não. Prefiro entrar calmamente numa área de banho bem mais rasa.
E esta área de banho é aqui, a área mais rasa. Aqui a área mais rasa, minha área de banho preferida. Prefiro deixar aquela área ali que é mais profunda, para quem sabe nadar bem e para quem é mais corajoso. Isso aí, eu vou curtir bastante essa cachoeira, mas eu só vou entrar nessas cachoeiras depois de eu conseguir cumprir ao menos o trajeto que eu prometi a mim mesmo cumprir hoje. Vamos ver se eu consigo. Depois teria um belo banho merecido nessas cachoeiras. Hora de retomar a trilha do Itupava. Vamos prosseguir. Bom, depois de curtirmos um pouco dessa história, deste casario, e de curtirmos um pouco, relembrar um pouquinho qual a importância histórica desse casario, e também de conhecer um pouco as cachoeiras do Ipiranga, de curtir um pouco algum mergulho em suas águas, é a hora de retomarmos a trilha do Itupava, esperando, é claro, que o trem que está passando agora na linha do trem passe. E sempre quando caminharmos, nem que seja por 1 minuto, 2 minutos, para transitar daqui do casario até as cachoeiras do Ipiranga, sempre é bom tomarmos cuidado com este mesmo trem, porque sempre há risco de acidentes, que nós não queremos sofrer algum tipo de dano por causa desse acidente, inclusive arriscando nossa própria vida. Por isso, sempre atenção ao caminharmos na linha do trem. Depois de curtir aqui a casa do Ipiranga, curtir as cachoeirinhas da casa do Ipiranga, agora é hora de voltarmos para a trilha do Itupava. Observamos um restante do casario do Ipiranga um pouquinho mais adiante, mas também observamos que há a trilha, a retomada da trilha do caminho do Itupava. Ela fica exatamente aqui e começa bem fechada. O cuidado, como é um mato mais baixo, o cuidado aqui é com cobras ou algum outro animal peçonhento. Hora de prosseguir. Seguindo então o caminho de Itupava, suas subidinhas, suas retas, suas descidas. Enquanto vimos o cano do Surucuá ao fundo, vamos percebendo que a trilha é mais aberta em alguns trechos e mais fechada em outros. Independentemente disso, prosseguimos
no nosso trajeto. Hora de ir. E lá vem mais lama no caminho do Itupava. E nós acabamos de se livrar mais de um obstáculo. Hora de conhecer alguns donos das vozes das trilhas. O Surucuá tem esta voz. A Araponga tem esta voz metálica. Às vezes, encontramos outros personagens com outras vozes. Depois de alguns barulhos estranhos nas árvores, percebemos que são os macacos pregos. A hora da refeição é uma hora sagrada. Este ficou para trás e parece estar dizendo para que os outros esperem. Mais um dos portais mágicos do caminho de Itupava. Hora de ultrapassá-lo. Prosseguindo, às vezes as árvores têm um formato diferenciado, em seus troncos especialmente. E uma árvore bem altinha até.
para um padrão de uma trilha que é bastante popular. Hora de passar por ela. Prosseguindo gradualmente, o caminho do Itupava vai ficando mais íngreme. A descida, conforme alguns trechos das pedras, vão ficando cada vez mais escorregadios. Então, sempre tem que tomar cuidado, porque normalmente quem vai descendo aqui vai forçando bastante os músculos, e a essa altura aqui, depois de umas 4, 5, 6 horas de caminhada, conforme o fôlego de cada um, os reflexos podem ir diminuindo bastante também. Então tem que tomar mais cuidado ainda, para evitar que alguém se machuque, e conforme o caso, de forma grave. Tomar cuidado então. Mais ou menos 1h30, 2 horas de caminhada depois da Casa do Ipiranga e das Cachoeiras do Ipiranga, também conhecida como a Roda da Água, chegamos num rio que é denominado o Rio Itororó. Uma coisa é certa, passar sede aqui, nossos antepassados não passavam, com certeza, sem querer fazer redundância. Rios e água aqui nesta Serra do Mar não faltavam. O Itororó 1 apresenta para nós um belo véu de noiva, uma bela cachoeirinha que desce até chegar no local onde nós vamos poder atravessá-lo. E depois de atravessá-lo, hora de retomar a trilha do Itupava. O caminho do Itupava. Hora de prosseguir. Depois de passar pelo rio Itororó 1, a trilha volta a ficar um pouco mais reta, com alguma descida leve. Ou seja, a descida maior era mesmo lá, ao menos nessa etapa. Seguindo o caminho então. Depois de mais uns 10 minutos, chegamos ao rio Itororó 2. Este já é maior, é um pouco mais caudaloso e de travessia mais difícil. O que não significa que nós não vamos atravessá-lo. Vamos atravessar agora. E temos mais um obstáculo para vencer, mais um rio para atravessar. E este é o mais complicado de todos esses rios, dos 3 rios Itororó, antes de chegar no Santuário do Cadeado.
mais algumas pedras e chegaremos do outro lado. Sempre cuidando que essas pedras às vezes tem cobras ou pilhões, que são formas de aracnídeos, espécies de aracnídeos. Eu já pensei há muito tempo que eram aranhas, mas são apenas aracnídeos. E chegamos novamente no caminho Itupava, a hora de prosseguir. O que podemos dizer é que o Itororó 2 já é um rio maior e que dificulta bem mais a travessia. E certamente em dias de muita chuva ele haverá de dificultar ainda bem mais, com certeza. Prossigamos a trilha então. Depois do Itororó 2, vamos prosseguindo o caminho de Itupava, que vai apresentando suas subidas e descidas. Um excelente local para treinar uma subida de montanha mais ousada, como por exemplo o Morro do Siririca, que também tem altos e baixos evidentemente bem maiores. Mas para início de treino, vamos dizer assim, o caminho de Itupava é dos melhores treinos. Prosseguindo, às vezes com cantos de pássaros desconhecidos para mim. Às vezes com cantos bem conhecidos, como os dos tucanos. A Serra do Mar é um local muito rico de nascentes, de fauna e de flora. Por isso que é um local que precisa ser muito bem preservado. E aqui está mais um rio desta serra, que seria o rio Itororó 3, que também cruza o nosso caminho do Itupava. E nós passamos por ele, nós cruzamos com ele, por ele, para podermos chegar até a estrada de Engenheiro Lang, que fica a umas boas horas aqui ainda. Portanto, vamos atravessar o rio Itororó 3. É claro que quando nós subimos, evidentemente, nós vamos atravessar do outro lado para cá. Como hoje eu estou descendo, eu vou atravessá-lo e só vou encontrar este mesmo rio Itororó na volta, porque meu carro está na borda do campo. E aí eu vou ter que voltar e subir todo este caminho de Itupava depois. Já será de noite. Então, vamos prosseguir para chegar ainda de dia na estrada da estação de trem Engenheiro Lang. Prosseguindo.
Quanto mais vamos nos aproximando do Santuário do Cadeado, mais íngreme vai ficando a descida ou a subida, depende do ponto de vista. De qualquer forma, nós prosseguimos. Quando chegamos nessa escadinha, significa que praticamente já estamos no Santuário do Cadeado. Bem enferrujado aqui, é bom você ficar de olho para não machucar o pé, evitar um acidente. E aqui está o Santuário do Cadeado. Finalmente, depois de umas 2 horas e 30 minutos, chegamos nele. E é um belo visual, um belo santuário. Mais ou menos em 1h30 estaremos chegando na estrada da estação de trem Engenheiro Lang. Por enquanto, antes disso, vamos curtir o visual dos rios São João e do rio Taquaral. Além antes, aqui mesmo no próprio Cadeado, nesse santuário, vamos conhecer um pouco do visual que nós temos aqui do Marumbi. Primeiro destaque no horizonte, essa Ponte São João, que tem de profundidade ao menos uns 200 metros. Daqui a pouquinho vamos passar pelo Rio São João para conhecer alguma coisa deste rio tão famoso. Aliás, a sua ponte é bem mais famosa do que ele. Vamos nessa? Nós somos maiores. E aqui o conjunto Marumbi, agora visto mais de perto. Imponente. Especialmente a trilha branca vista daqui. Então tem um riozinho ali embaixo que dá pra dar um... Vai... É um riozinho? O que é? Vão ter 2 rios. É? Eu acho que eu vou dar um mergulho. Tem o Taquaral e o primeiro é o São João, né? Mas é fundo ou não? Ele tem trechos de 2 metros, 3 metros. Mas é na trilha mesmo? E tem de meio metro. Daí você tem que procurar o lugar mais fundo que seja do teu gosto. Mas é na trilha mesmo? Na trilha mesmo. Entendi. Quanto tempo daqui? Eu acho que em meia hora você já vai achar o Rio São João, hein? É? O São João é do lado. No vídeo anterior, vimos estes morros do Marumbi, do Morro Pão de Lote. Agora, vamos vê-los aqui do Santuário do Cadeado, no caminho do Itupava. Relembrando que a trilha branca passa pelo Morro Olimpo e a trilha vermelha passa pelos morros Gigante, Ponta do Tigre e Abrolhos. Percebemos também que os perfis dos morros também variam bastante. Do Morro Pão de Lote, temos determinados perfis. Aqui, do Santuário do Cadeado, os perfis vão ser outros. Daqui a pouco, da estrada da estação de trem Engenheiro Lang, vamos ter ainda outros perfis destes mesmos morros.
Do Santuário do Cadeado, os morros ficam com uma definição melhor, especialmente a área do Parque do Linneu e da Torre dos Sinos, que aparecem mais bem definidos daqui. Temos também daqui a visão da Cachoeira dos Marumbinistas. A trilha branca contorna o tempo todo a Cachoeira dos Marumbinistas, que origina o rio Taquaral. Ela contorna e acompanha até o seu final, ou melhor, o seu início no topo. Vejamos agora um pouco da história da inauguração do Santuário do Cadeado em 1965 e as empresas que ajudaram a construir e ajudaram na inauguração deste santuário que está aí até os dias atuais. Agora vamos curtir mais de perto e de vários perfis esse Santuário do Cadeado, incluindo a Santa, que está no seu ponto mais alto. Vamos curtir também os sons dos pássaros e de alguns bichos próximos. E a paz e um pouquinho de descanso para retomarmos a trilha. Hora de descer. Bem-vindos ao trecho mais íngreme do caminho de Itupava. Mais íngreme, mas não menos cheio de sons dos pássaros e da natureza, dos bichos da natureza. Prosseguindo. Ao som dos cantos dos pássaros, continuamos descendo. O caminho de Itupava. E a descida do Cadeado continua bem íngreme ainda. Mas em alguns momentos, quando chegarmos no Rio São João, ela vai se tornar ligeiramente plana. Enquanto isso, vamos enfrentando alguns obstáculos no caminho. Mas nada que não seja ultrapassável. Hora de prosseguir. Para variar, mais uma ponte daquelas famosas pontes de madeira, de troncos de madeira,
do caminho de Itupava. Mas esta foi a mais altinha de todas até agora. É a mais alta de todas. Prosseguindo. De novo na trilha, sempre acompanhado dos cantos dos pássaros. Chegamos na ponte do Rio São João. Esta aparentemente está invadida pelo mato, é verdade, mas está bem conservada, está bem firme. Aparentemente podemos atravessá-la com uma certa segurança. Vamos até curtir um pouquinho o Rio São João, suas corredeiras, cachoeiras. O mesmo Rio São João que vai dar origem ao nome do bairro São João da Graciosa, agora já em Morretes, já estamos em Morretes praticamente. Prosseguindo, vamos até o final da ponte. Ainda não acabamos, não chegamos no final da ponte ainda, então não podemos sossegar. É um desafio que tem que ser vencido até o fim. Uns troncos de madeira. Mais um dos charmes, vamos dizer assim, do caminho do Itupava. Chegamos no fim da ponte. O caminho ainda tem muito pela frente. Está bem apagada a placa de leitura do nome da ponte do Rio São João. Dá para pegar alguma coisa. Bom, depois de curtirmos esta boa descida, essa bela descida do Santuário do Cadeado, aqui do caminho Itupava, vamos prosseguir nossa estradinha, nosso caminho para chegar na estrada da Engenheiro Lang. Ainda temos algo a cumprir. Retomando a trilha, ainda falta o Rio Taquaral para nós finalizarmos finalmente o caminho, vamos dizer assim, mais conhecido e popular do Itupava, porque há um trecho do Itupava que é apenas para especialistas, cientistas, para arqueólogos, historiadores, especialistas. Já vamos conhecê-lo daqui a pouco. E temos que fazer isso antes que anoiteça. Já é 5h15 ou 17h15. Então, na mata, anoitece no momento, estamos no mês de setembro, fim de setembro, primavera. Normalmente acaba anoitecendo lá por 18 horas. Então, temos de chegar na estradinha antes que seja 18 horas, antes que anoiteça. Vamos atravessar mais essa pequena ponte. Pela que esta podemos ir para o chão, não há
grandes problemas em fazer isso. Essa não, essa já é uma ponte mais alta, vamos dizer assim, mas não tanto, de 1 metro, 2 metros no máximo. Não há rio embaixo dela, é apenas uma forma de desviar quando, na verdade, esse mesmo rio São João resolve encher demais, quando vem uma chuva muito forte ou uma barriga d'água. Estas pontes acabam tendo a utilidade de nos proteger dessas famosas barrigas d'água, quando a água provavelmente chega até aqui e parecendo uma tsunami. Passadas as pontes, hora de prosseguir na trilha. Finalmente chegamos no último rio da trilha do caminho do Itupava. O nome desse rio é o rio Taquaral. É o rio por onde passa a Cachoeira dos Marumbinistas. Quando subimos o Marumbi, subimos pela trilha branca do Morro Olimpo. E aqui ela é bem mais alta do que a ponte do rio Ipiranga. E tem bem mais pedras, né? Bem mais pedras. O rio Taquaral tem bem mais pedras. Assim como corre com o rio São João. É um autêntico rio de montanha. Água muito limpa. Bom, finalizando a última ponte do caminho do Itupava. Passando por ela para chegar finalmente na entrada do caminho do Itupava, ou saída, depende, para quem está descendo é a saída. Para quem vai subir daqui a pouco, como eu vou ter que subir daqui a pouco, podemos dizer que é a entrada. Eu vou ter que ir até a borda do campo ainda hoje. Meu carro está lá, portanto, agora é a saída, e a saída já vai virar a entrada. Chegamos na estrada Engenheiro Lang. Então aqui é o fim do caminho do Itupava. E a partir daqui é a estrada da Engenheiro Lang. Normalmente é por onde eu gosto de começar, na verdade nunca descer, sempre subir. Mas hoje, vamos dizer assim, eu vou começar por aqui, porque eu vim na borda do campo e deixei meu carro por lá, porque eu queria finalizar hoje esse trecho do cadeado, do Santuário do Cadeado até aqui em Engenheiro Lang. E a estrada em Engenheiro Lang também tem alguns cantos e trechos que vale a pena a gente ver quando formos falar do Pico Marumbi e da ida ao Conjunto Marumbi, num outro vídeo. Neste do Itupava, vamos apenas falar de uma outra curiosidade aqui da estrada de Engenheiro Lang, mas o que vai importar aqui é o caminho do Itupava. Portanto, finalizamos nesse momento e hora de voltar a subir e conhecer aspectos da trilha do Itupava no período noturno, porque os bichos da noite sempre estão por aí, e aí nós temos que reconhecê-los, filmá-los e preservá-los, exatamente como eles estão. O caminho do Itupava tem história também, precisa ser preservada. A partir daqui tem trechos que ainda prosseguem como Itupava, mas apenas quem é historiador, arqueólogo ou cientista é que conhece os vestígios desse local, desses locais onde há indícios do caminho do Itupava. Hora de prosseguir, hora de voltar para a borda do campo. E as curiosidades da Engenheiro Lang, que eu achei que
vale a pena que nós vejamos agora, daqui da Engerolang, são os perfis dos morros do Marumbi. Vamos ver. O Morro Limpo é visto assim. Este é o Morro Gigante. Aqui é Morro Ponta do Tigre. Este morro, que parece um pequeno leão, até com sua juba verde, é o Morro Esfinge. Este é o Morro Abrolhos. Então agora, não saindo, mas agora entrando no caminho do Itupava. Entrando no mundo mágico das montanhas de novo. Reiniciando então o caminho do Itupava, agora subindo. No mundo mágico das montanhas, hora de ouvir os cantos dos bichos da noite, dos pássaros da noite. Hora de prosseguir. À noite, nas proximidades do rio Taquaral, na trilha do Itupava, temos uma orquestra de pássaros e de bichos, uma revolução dos bichos. Conforme o canto onde haja menos árvores, a noite demora um pouquinho mais para chegar. Na primavera, estamos agora o que? No dia 24, 23 de setembro. Nesse momento, estamos nos aproximando do antigo horário de verão, que seria a terceira semana de outubro. Provavelmente lá por 6h30, 15 para as 7 da noite, 19 horas, já é noite em tudo que é canto. Hora de prosseguir. Em qualquer lugar onde tenha água, vamos ouvir os sons de alguns bichos da noite, como por exemplo os sapos e as rãs. Uma certa regra continua a mesma. Sempre é mais fácil ouvir do que ver
pássaros e bichos. É uma regra, mas de vez em quando sempre há algumas exceções. Esta cobra, por exemplo, que me parece ser uma jararaca, é uma bonita exceção que eu tive o prazer de ver nesta noite, nesta subida. Nos vídeos anteriores sobre o Anhangabaú Pandelote, eu alertei para sempre ficarmos muito atentos às trilhas, pois pode aparecer cobras ou outros bichos peçonhentos na hora que nós menos esperamos. Sempre prestarmos atenção nas trilhas, então. Esta é a prova disso. Diz a lenda que no paraíso há bichos, incluindo cobras. Mas podemos incluir também o sapo chifrudo. Nesta minha subida, eu posso incluir também. Ele apareceu e até fez uma certa pose para ser filmado. Com ele, encerramos este vídeo do Caminho do Itupava. Nosso próximo vídeo será sobre a trilha Morro Mãe Catira, Morro do Sete. Até lá, amigos e amigas!